Olá pessoal, chamo-me Shirley Flávio Samon Mate, sou estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, com a abreviação ISCTEM. Eu faço o curso de Contabilidade de Auditoria, estou no primeiro ano e o docente é o Apílio Mchanga. Hoje eu vou falar sobre o quadro conceptual. O quadro conceptual é uma ferramenta essencial na organização e apresentação de ideias. Então, nisso nós temos a estrutura, que a finalidade, utilizador das demonstrações financeiras, objetivo das demonstrações financeiras, pressupostos subjacentes, características das demonstrações financeiras, elemento das demonstrações financeiras, mensuração, conceitos de capital e de manutenção. Em seguida temos finalidade e âmbito. Finalidade é estabelecer conceitos que estão na base da preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Isso quer dizer que finalidade no quadro conceptual, a principal finalidade do quadro conceptual é estabelecer regras e conceitos que servem de base para elaboração das demonstrações financeiras, e ela ajuda na apresentação dos relatórios financeiros, na interpretação das informações contabilísticas e também na uniformização da contabilidade entre diferentes entidades. O âmbito aplica-se às demonstrações financeiras com finalidades gerais. Aqui temos utilizadores das demonstrações financeiras. Temos investigadores, empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governos e seus departamentos, público geral. Nos investidores analisam os lucros e o crescimento da empresa para decidir se devem investir, porque não pode-se fazer um investimento antes de analisar se temos um bom local de investimento, porque podemos fazer um investimento que pode não ter retorno. Empregados querem saber se a empresa é estável e capaz de garantir salários e benefícios, porque sendo empregado é preciso saber se a empresa que está a te empregar tem a possibilidade de pagar os salários e, além de pagar os salários, garantir alguns benefícios. Financiadores. Os bancos e credores verificam se a entidade consegue pagar as suas dívidas. E fornecedores avaliam se a empresa possui capacidade de pagamento antes de conceder crédito. Clientes
Clientes interessam-se pela continuidade da empresa, principalmente quando dependes dela. O governo e os seus departamentos. O governo utiliza as informações para a cobrança de impostos e controle econômico. E o público geral acompanha econômico e social da empresa. Então, o objetivo das demonstrações financeiras é proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade, proporcionar toda a informação que os utilizadores precisam para a tomada de decisão, satisfazer as necessidades comuns da maioria dos utilizadores. E também podemos dizer que as demonstrações financeiras têm como principal objetivo fornecer informações claras e organizadas sobre a situação econômica e financeira de uma entidade, porque na verdade elas ajudam gestores, investidores, bancos e fornecedores e outros interessados a compreender como a empresa está a funcionar. Base de acréscimo. Base de acréscimo é para atingirem os seus objetivos. As demonstrações financeiras são preparadas na base contabilística do acréscimo. Continuidade das operações. As demonstrações financeiras são preparadas com a ideia de que a entidade tem operado continuamente e que continuará a operar no futuro previsível. E aqui temos as características das demonstrações financeiras: compreensibilidade, relevância, fiabilidade, comparabilidade. Aqui na comparabilidade, compreensibilidade, as informações devem ser claras e fáceis de entender. Em relevância, devem ser úteis para a tomada de decisão. Fiabilidade, as informações devem ser verdadeiras e livres de erros importantes. Comparabilidade, permite comparar resultados entre diferentes períodos e empresas. Elementos das demonstrações financeiras relacionados com a mensuração da posição financeira: ativos, passivos, capital próprio. Todos nós já sabemos que os ativos são bens e direitos da empresa, por exemplo, como dinheiro, mercadorias, equipamentos. Isso é um ativo que são bens e direitos da empresa. E os passivos, o passivo são as obrigações e dívidas
da entidade, como empréstimos, salários a pagar, impostos. Isso são dívidas da entidade que são empréstimos, salários a pagar e impostos. Agora, capital próprio. Capital próprio representa a diferença entre ativos e passivos. O capital próprio representa a diferença entre ativos e passivos. A forma de calcular o capital próprio é capital próprio igual a ativos menos passivos. Elementos das demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração de resultados. Rendimentos, ganhos, rendimentos, gastos. Rendimentos. Nós já sabemos o que são rendimentos. Rendimentos são entradas econômicas que aumentam o capital próprio. E nós dissemos que o capital próprio representa a diferença entre ativos e passivos. E nós sabemos que os ativos são bens e direitos da empresa. E o passivo são as obrigações e dívidas da entidade. E o capital da entidade, exato. E rendimentos são entradas econômicas que aumentam o capital próprio. Para calcularmos o nosso capital próprio, como já havíamos dito antes, o capital próprio representa a diferença entre ativos e passivos. Isso quer dizer que o capital próprio representa os bens e direitos da empresa e também representa as dívidas e obrigações de uma entidade. Isso quer dizer que, para sabermos quanto é que devemos e quanto temos de bens que são ativos e passivos, nós usamos a fórmula que é capital próprio igual a ativos menos passivos. Aí nós vamos saber o capital próprio. E rendimentos são entradas econômicas que aumentam o capital próprio. Então, sendo que os rendimentos são entradas econômicas que aumentam o capital próprio, isso quer dizer que são entradas que aumentam os bens de uma entidade. Pode ser vendas, prestação de serviços e gastos. Gastos são saídas econômicas que reduzem o capital próprio, como salários, energia, transporte. Essas saídas econômicas, elas reduzem o capital próprio. Porque, como elas reduzem o capital próprio, isso quer dizer que nós, empresa, estamos a ter saídas de prestações de serviços. Então, isso
nada mais, nada menos que gastos. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Reconhecimento de ativos. Um ativo é reconhecido no balanço quando, por provável que benefícios econômicos futuros atuam para a entidade. O ativo tem de poder ser mensurado com fiabilidade para ser reconhecido. Um ativo é reconhecido quando gera benefícios econômicos futuros e poder ser medido com fiabilidade, certo? E nós dizemos que fiabilidade são as informações que devem ser verdadeiras e livres de erros importantes. Então, o reconhecimento de ativo é quando gera benefícios econômicos futuros e poder ser medido com fiabilidade, ser medido com informações que devem ser verdadeiras e livres de erros. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Reconhecimento de passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos, incorporando benefícios econômicos que resultarão na liquidação de uma obrigação presente. Resumindo, um passivo é reconhecido quando existir obrigação de pagamento. Reconhecimento das demonstrações financeiras. Reconhecimento de rendimentos. Os rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros em resultado de um aumento de um ativo ou redução de um passivo. Ou seja, os rendimentos são reconhecidos quando aumentam os benefícios econômicos. Reconhecimento das demonstrações financeiras. Reconhecimento de gastos. Os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros em resultado de uma redução de um ativo ou aumento de um passivo. Os gastos são reconhecidos quando reduzem os benefícios econômicos. O reconhecimento de gastos é quando nós conseguimos reconhecer os benefícios que reduzem os ganhos econômicos. Porque aqui diz, o reconhecimento de gastos é quando reduzem os benefícios econômicos. Isso quer dizer que
Se temos uma economia temos uma boa economia e nós precisamos ter de pagar o transporte, pagar salários, pagar a energia. Isso quer dizer que são gastos reconhecidos que reduzem os benefícios econômicos, porque os gastos eles reduzem os benefícios econômicos. Mensuração dos elementos e demonstrações financeiras. Bases de mensuração: custo histórico, custo corrente, custo variável ou de liquidação, valor presente. Aqui, em bases de mensuração, primeiro temos como custo histórico. Os ativos são registrados pelo valor ganho. Os ativos são registrados pelo valor pago na compra. Custo corrente. Os ativos são registrados pelo valor atual da reposição. Valor realizável representa o valor que seria obtido numa venda atual. Valor presente. Valor presente corresponde ao valor atualizado valor presente corresponde ao valor atualizado dos fluxos futuros de caixa. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Custo histórico. Ativos são registrados pelo valor pago no momento da compra ou construção. Nós registramos um bem logo e imediatamente após efetuar uma compra, nós registramos os bens. Passivos são registrados pelo valor a ser pago para a liquidação de uma obrigação. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Custo corrente. Ativos são registrados pelo valor que seria necessário pagar se o mesmo fosse adquirido na data corrente. Passivos são registrados pelo valor que seria necessário para liquidar a obrigação atualmente. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Valor realizável ou de liquidação. Ativos.
Ativos são registrados pelo valor que seria obtido atualmente pela sua venda. Por outras palavras, valor realizável representa o valor que seria obtido numa venda atual. Passivos são registrados pelo valor que seria pago atualmente na sua liquidação. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Valor presente. Ativos são registrados pelo valor presente descontando dos futuros fluxos de entradas de caixa. O valor presente corresponde ao valor atualizado dos fluxos futuros de caixa. Passivos são registrados pelo valor presente descontando dos futuros fluxos de saídas de caixa. Conceitos de capital e de manutenção. Existem dois possíveis conceitos para a elaboração das demonstrações financeiras: manutenção de capital financeiro, manutenção de capital físico. Manutenção de capital financeiro. Existe lucro quando o capital é superior ao capital inicial. Só existe lucro quando o capital é superior ao capital inicial. Por exemplo, nós temos o capital inicial de 30.000 e nós efetuamos vendas, algumas compras e no final no final do mês ou no final de 2 meses nós calculamos o capital. Nós temos o nosso capital inicial de 30.000 e nós vamos calcular o que nós temos adquirindo, o dinheiro que nós temos adquirindo nesses 2 meses. E se o capital inicial for menor ao capital que temos adquirido durante os 2 meses, aí nós temos lucro. Manutenção de capital físico. Existe lucro quando a capacidade produtiva da empresa aumenta. Manutenção de capital financeiro. Aqui somente existe lucro se o valor do capital próprio no final do período exceder o valor do capital próprio do início do período. Resumindo, manutenção de capital financeiro. Existe lucro quando o capital superior ao capital inicial. Só existe lucro quando o capital é superior ao capital inicial. Manutenção de capital físico. Aqui
somente existe lucro se a capacidade física de produção de uma empresa no fim do período exceder a capacidade física produzida no final do período. Manutenção de capital físico. Existe lucro quando a capacidade produtiva da empresa aumenta. Manutenção de capital físico. Aqui somente existe lucro se a capacidade física de produção de uma empresa no fim do período exceder a capacidade física produzida no início do período. Então quer dizer que nós só vamos saber se temos um lucro se a capacidade física for superior em relação ao capital inicial. Conclusão. O quadro conceptual é muito importante porque garante qualidade, transparência e organização nas demonstrações.